Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, sou criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio do ano 2000. Portanto, estamos há 23 anos na internet. Sou também autor de mais de 70 livros na área de informática. Aqui é mais um vídeo dessa série de programação VBA no Excel para iniciantes. Neste endereço aqui você acessa diretamente a playlist com todas as aulas que já foram publicadas aqui no YouTube. Lembrando sempre que todas estas aulas são aulas de demonstração da nossa formação completa em VBA no Excel, a nossa conhecida e famosa Universidade do VBA. Se quiser todas as informações sobre a Universidade do VBA, é só acessar esse endereço aqui. Tem a lista de todo o conteúdo que já tem novas aulas todas as semanas, tudo bem detalhado nesse endereço. No final do vídeo eu vou passar mais algumas informações para você sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Vamos a mais uma lição então, um excelente estudo a todos. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste trazendo para vocês mais uma videoaula desse nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nas duas lições anteriores, nós começamos o estudo da linguagem de programação VBA, assim como se começa o estudo de toda e qualquer linguagem de programação, pelo conceito e uso de variáveis. Agora, a partir dessa lição, nós vamos estudar algumas estruturas que fazem parte da linguagem. São estruturas para você poder implementar a lógica dos seus programas. Uma coisa que é muito comum é você ter que fazer um teste durante a execução do programa. Se o valor que está na célula 1 é maior do que o valor que está na célula B1, então faça tal coisa. Se não for maior, se for menor ou igual, faça tal coisa. Então, toda a lógica depende de você poder fazer esse tipo de teste. E pode ter testes mais sofisticados. Se o valor que está na célula 1 é maior ou igual a 5, faça tal coisa. Se for menor ou igual a 10, faz tal coisa, e assim por diante. E essas estruturas que permitem a gente fazer testes são chamadas estruturas de decisão. Você faz um teste, se o teste for verdadeiro, toma um caminho, se o teste for falso, toma outro caminho. Nós vamos estudar nessa lição as estruturas de decisão if, then, else e select case. E o if, then e else tem diferentes variações. Só que para estudar essas estruturas, nós temos que estudar os operadores de comparação e os testes lógicos. Isso vai ser o primeiro assunto dessa nossa lição. Depois, seguindo a nossa metodologia, eu vou explicando cada um dos operadores e depois mostrando um exemplo prático, onde a cada exemplo prático nós vamos lá na nossa planilha, com a qual já estamos trabalhando desde a lição anterior. Vamos lá na nossa macro teste, apago o que tem lá e insiro um novo exemplo para testar ele. Tá? Com isso eu vou podendo explicar para vocês na teoria cada uma das estruturas, dos comandos e mostrando eles funcionando na prática. Com isso a fixação, o aprendizado com certeza é bem maior. Tá? Então vamos lá começar estudando os operadores de comparação e testes lógicos e depois estudando as estruturas e fazendo os exemplos. Além da declaração de variáveis e cálculos básicos, tais como soma, adição, multiplicação, divisão, resto, exponenciação, que nós vimos nas lições anteriores, o VBA fornece uma série de comandos conhecidos como estruturas de controle e repetição. Então, nessa lição são as estruturas de controle, estruturas de repetição nas próximas lições. As estruturas de controle são utilizadas para a realização de testes. Por exemplo, se o valor da variável x for maior do que o valor da variável y, execute esses comandos. Se não for, caso contrário, execute outros comandos. Tá? Essa é a lógica bem definida. Ele faz um teste, se o teste for verdadeiro, faz tal coisa, se o teste for falso, faz outra coisa. Tá? Os testes condicionais são intensamente utilizados em programação. Não tem linguagem de programação que não tenha um comando if, then para fazer teste. Tá? Eu até diria que é impossível não utilizá-los, conforme você mesmo vai constatar nos diversos exemplos desse curso. Em primeiro lugar, temos as chamadas estruturas de decisão. São comandos, estruturas que realizam um teste lógico
A maior que B, A igual a B, ele realiza um teste usando os operadores de comparação, operadores esses que nós vamos estudar logo em seguida. Realiza um teste lógico e executa determinados comandos quando o teste for verdadeiro ou um conjunto diferente de comandos quando o teste for falso. Agora passaremos a analisar as estruturas de decisão disponíveis no VBA. Mentira minha! Primeiro vamos estudar os operadores de comparação para depois estudar as estruturas de decisão. Operadores de comparação. Para realizar testes lógicos, nós utilizamos os chamados operadores de comparação. Na tabela a seguir, descreva os comparadores de comparação disponíveis no VBA. Sinal de menor é para fazer um teste menor do que expressão 1 menor do que expressão 2. Ele testa para ver ou variável 1, x menor do que variável 2, y. X menor que y, A menor que B. Ele retorna verdadeiro se a primeira expressão for menor do que a segunda. Caso contrário, retorna falso. E quando é que ele retorna nulo? Quando qualquer uma dos valores for nulo. Então aqui tem que ter cuidado, nós vamos estudar mais adiante sobre escopo de variáveis. Está testando x menor do que y. Só que se a variável x não tiver um valor associado com ela, tiver um valor nulo associado com ela, a expressão, ao invés de retornar verdadeiro ou falso, vai retornar nulo. Ao invés de menor, eu posso testar se é menor ou igual. Expressão 1 menor ou igual à expressão 2. Retorna verdadeiro se a expressão 1 for menor ou igual a 2. Caso contrário, retorna falso. E é nulo quando qualquer uma das expressões for nula. Então aqui o nulo eu nem vou comentar para todos, porque se das variáveis, um dos lados do teste for nulo, o resultado não vai ser nem verdadeiro nem falso, vai ser nulo. Maior do que? Quando é que compara? Expressão 1 maior do que expressão 2. Se a 1 for maior que 2, retorna verdadeiro. Se a 1 for menor ou igual a 2, então vai retornar falso. Maior ou igual? Retorna verdadeiro se a expressão 1 ou a variável desse lado for maior ou igual que a variável do lado 2. Caso contrário, retorna falso. Igual, retorna verdadeiro se as duas expressões forem iguais, ou o valor das duas variáveis forem iguais, e retorna falso se os valores das expressões forem diferentes. E esse menos e mais, não existe esse sinal aqui no teclado. Isso aqui é um menos e depois um menor, e depois um maior, que significa diferente. Expressão 1 diferente de expressão 2, retorna verdadeiro se elas forem diferentes e retorna falso se elas forem iguais. Então temos aqui 6 operadores de comparação. Expressão 1 e expressão 2 são os componentes de cada lado do operador. Por exemplo, considere o teste x menor do que y. A variável x seria a expressão 1 e a variável y é a expressão 2. Eu coloquei aqui expressão porque poderia ser o teste x mais 5 menor que y. Aí nós teríamos do lado esquerdo uma expressão, ele ia pegar o valor de x, somar com 5, obter o resultado e ver se o resultado era menor que o valor da variável y. Se for, o teste é verdadeiro. Caso contrário, o teste é falso. O teste diz x é menor do que y. Se x realmente for menor do que y, o teste retorna verdadeiro. Caso contrário, o teste retorna falso. Se qualquer um dos valores x ou y contiver um valor nulo, o resultado do teste será nulo. O mesmo raciocínio vale para todos os demais operadores, ok? Então aí os operadores de comparação que nós vamos utilizar na programação VBA. E agora vamos estudar essas estruturas aqui, a estrutura if-then, a estrutura if-then-else, a estrutura if-then-else-if-else e a estrutura select-case. Falando das estruturas parece muito complicado, vocês vão ver que são absurdamente simples de utilizar, de entender, não tem complicação nenhuma, ok? Então mesma metodologia, eu vou descrevendo para vocês cada uma das estruturas e aí depois vou lá para a nossa planilha, onde nós criamos a macro teste. Repito, por isso que é importante você ter acompanhado as lições anteriores. Se você veio direto nessa lição e não fez as anteriores, você vai ter dificuldade em acompanhar essa lição.
Vamos lá na macro teste e a cada exemplo a gente vai alterando o código e testando para ver se está funcionando, ok? Vamos então aprender essas 4 estruturas aqui. A nossa primeira estrutura é uma estrutura bem simples, que é a estrutura if-then. Ela simplesmente faz um teste, tá? If, condição, teste, then. Então, se o teste for verdadeiro, executa os comandos que estão aqui. Se não for verdadeiro, vai para o comando que está depois do end if, tá? É uma das estruturas de decisão mais conhecida, não tem linguagem de programação que não tem essa estrutura. Ela é usada para mim executar esses comandos que estão dentro da estrutura quando o teste for verdadeiro. Se o teste for falso, simplesmente ignora esses comandos e vai para o primeiro comando depois do end if. Vamos fazer um exemplo para ver essa estrutura em funcionamento? Fazer esse exemplo aqui lá na nossa macro teste. Eu vou declarar 2 variáveis x e y, vou atribuir o valor 10 para x, 15 para y e vou testar se x é menor que y. Nesse caso, 10 é menor que 15, vai ser verdadeiro. Como é verdadeiro, o comando que está aqui dentro vai ser executado. Se o teste resultasse em falso, ele ignorava esse comando, ou podia ter 20 comandos aqui entre o if, then e o end if, e como o teste é verdadeiro, ele executa. Se fosse falso, ele ignorava e ia para o primeiro comando depois do end if. Lembra como é que faz para testar os nossos pequenos trechos de código? Simples, né? Vocês têm que abrir a planilha módulo 5 exemplos básicos VBA, tá? Planilha que vocês já baixaram, já trabalhamos com ela nas lições anteriores. Abre a planilha, como é que faz para ir para o editor de código VBA? Alt F11. Aí vai aparecer a nossa macro com o código que tinha nos exemplos anteriores. Tudo que tiver abaixo de submacro e até antes do end sub, você apaga. Para poder, deixa só submacro teste e end sub. E agora vamos fazer o nosso primeiro exemplo com a estrutura if-then. Vamos colocar um comentário. Como é que coloca o comentário? Põe o apóstrofe, exemplo de uso da estrutura if, then, end, if. Vamos lá. Como é que é a sintaxe dessa estrutura? Naquele nosso exemplo, nós declaramos 2 variáveis, né? X e Y como sendo do tipo... Viram aqui, ó? Quando eu coloco res e dou um espaço, o editor já me ajuda mostrando os tipos disponíveis. E se eu digitar int, ele já vai lá para integer. Aí é só dar um clique duplo e ele já preenche. Então declarei 2 variáveis x e y como sendo do tipo inteiro. Vou atribuir o valor 10 para o x. Como é que faz isso? X igual a 10. Vou atribuir o valor 15 para o y. Y igual a 15. Tá? E agora eu vou fazer o meu teste. Vou testar se x é menor que y. Começa como if, aí dá um espaço. Aqui vem a expressão. A nossa expressão vai ser x menor do que y. Dá um espaço, then. Se x for menor que y, faça o quê? Message, exibe uma mensagem. Message box, abre parênteses. Vou colocar aqui o valor da variável x é menor do que o valor da variável y. O que está entre aspas aqui é qualquer mensagem. E um erro muito comum, tem que finalizar o if com um end if. Então, vem o if, dá um espaço, teste que vocês querem aplicar, o espaço then, aqui quantos comandos forem necessários, o end if. Ele vem aqui e testa. Se x for menor que y, se isso é verdade, executa o que está aqui dentro. Se não for verdade, ele ia pular para o primeiro comando depois do end if. E antes de executar esse exemplo com vocês,
eu quero fazer um comentário de mais uma boa prática de programação. Quando você tem uma estrutura de controle como essa, e aqui dentro você poderia ter vários comandos dentro da estrutura, a gente usa o que chama de indentação de código. O que é a indentação de código? A gente dá um espaçozinho aqui para que os comandos que pertencem a essa estrutura fiquem mais para dentro, ó. Isso é um indicativo visual muito importante e principalmente quando o teu programa está grande, tem 100, 200, 500, 1000 linhas de código, fica muito mais fácil de tu visualizar quais os comandos que pertencem a esse if quando você dá essa indentação aqui. O que é a indentação? É colocar o código um pouquinho mais para a direita. Então, se aqui tivesse 10 linhas de código, vocês colocariam essas 10 linhas indentadas aqui para indicar que elas são associadas, todas elas, dentro da estrutura if-then. Beleza? Então, usem sempre a indentação. Nós vamos ter outros exemplos nessa lição, onde sempre eu vou usar a indentação. Ok? Feito parênteses para comentar sobre isso, nós podemos testar o nosso exemplo. Essa mensagem vai ou não ser exibida? Vai, por quê? Porque x é 10, y é 15, e aqui ele testa. X é menor do que y, 10 é menor que 15, verdadeiro. Como é verdadeiro, executa o que está dentro do if-then e encerra a rotina. Vou clicar aqui para salvar. Lembra como é que executa? Só põe o cursor aqui no nome da macro e pressiona um F5. O valor da variável x é menor do que o valor da variável y. Funcionou corretamente o nosso programa e mostramos para vocês na prática a estrutura if-then, end-if funcionando. Legal? Vamos então para a nossa próxima estrutura, que vai ser a estrutura if-then else. Muito bem, vamos lá então. Como é que é a estrutura if-then else? Antes era só if-then, né? Agora é if-then else. Ela modifica em relação à anterior pelo seguinte. Começa igual, você faz o if, a condição é o teste, né? A tua expressão x menor que y, a maior do que b, expressão 1 menor ou igual à expressão 2. Aquele teste then. Se o teste for verdadeiro, executa esses comandos aqui. Caso contrário, else, ou seja, se o teste for falso, executa esses comandos aqui. Tá? Executou, se for verdadeiro, executa esse comando e vai para onde? Para o primeiro comando depois do end-if. Se for falso, executa quais comandos? Esses aqui são ignorados quando é falso, e vai para onde? Para o primeiro comando depois do end-if, tá? Então testa, se for verdadeiro, executa isso e depois vai para cá, para depois do end-if. Se for falso, ignora esses aqui, executa esses e vai para o primeiro comando depois do end-if. Vamos só modificar um pouco o nosso exemplo anterior, onde nós tínhamos, ó, if x menor que y exibiu uma mensagem, else, agora vamos acrescentar o else para exibir uma mensagem diferente. Então vamos lá para a nossa macro teste, que já está aberta aqui. Antes nós tínhamos isso, x igual a 10, y igual a 15. Tínhamos testado if x menor que y, exibe essa mensagem. Agora, eu acrescento aqui um else, ou seja, se x não for menor que y, se for falso o teste, message box, o valor da variável x não é menor do que o valor da variável y. Ah, opa, ok. Aqui, esse parênteses não tem, agora sim. Aí o end-if, então o que acontece? Ele vem aqui, x, mesmo do exemplo anterior, né? Declarei as variáveis, atribuí valores e faz o teste. Se x for menor do que y, o que faz? Exibe essa mensagem aqui. Aqui poderia ter, tem um comando, poderia ter 1000 comandos aqui entre o if e o else. Se o teste é verdadeiro, executa o que está aqui. Caso contrário, se o teste for falso, executa o que está aqui. E depois ele executa ou isso ou isso. Se o teste é verdadeiro, executa isso. Se o teste é falso, executa isso e pula
para depois do end if. Nesse caso aqui, nesse exemplo que está na tela, qual a mensagem que vai ser exibida? X igual a 10, y igual a 15. Teste, x é menor do que y? Como isso é verdadeiro, como o teste é verdadeiro, vai ser exibida essa mensagem aqui, ó. O valor da variável x é menor do que o valor da variável y. Vamos ver se eu estou falando a verdade? Vamos executar isso aqui. Clico aqui no nome da macro, dou um F5. Deve ser exibida essa mensagem aqui, ó. O valor da variável x é menor do que o valor da variável y. O valor da variável x é menor do que o valor da variável y. Perfeito. Agora vamos fazer um teste. Vamos alterar o x de 10 para 20. O que acontece agora? X é menor do que y? Não. Agora x se tornou maior do que y. E esse teste aqui, x menor que y, agora é falso. Por quê? Porque o x não é menor do que y. Se ele é falso, qual o comando que vai ser executado? O comando que está aqui no else. Então, se eu executar essa macro agora, a mensagem exibida vai ser: o valor da variável x não é menor do que o valor da variável y. Vamos ver se é verdade. Salva. Vem aqui na macro teste e pressiona F5. O valor da variável x não é menor do que o valor da variável y. Ou seja, nossa estrutura if, then, else funcionando perfeitamente. Ah? E viram o que eu fiz aqui também, ó? Coloquei esse comando edentado aqui mais para dentro e esse também mais para dentro, para deixar bem claro que esse comando está relacionado se o teste for verdadeiro e esse aqui está relacionado com o else. Perfeito, pessoal. Vamos revisar rapidamente a sintaxe, ó. If o teste, then, quantos comandos forem necessários para serem executados se o teste é verdadeiro, depois o else e aqui os comandos a serem executados se o teste for falso. Ele executa ou esse e depois que executa vem para a primeira linha depois do end if. Tranquilo? Sem maior estresse? Acho que sim, né? Não tem muito mistério, é uma estrutura que tem em toda e qualquer linguagem de programação. Espero que esse exemplo tenha servido para esclarecer o uso da estrutura if, then, else. Agora nós temos mais uma estrutura para estudar, que é a estrutura if, then, else, if, else. Para que serve essa estrutura? Já vamos descobrir. Vamos estudar então agora a estrutura if, then, else, if, else. A estrutura if, then, else, if, else nos dá um poder maior para testarmos diversas possibilidades. Isto é, para fazermos vários testes e executarmos diferentes comandos com base no resultado dos testes. Tanto no if, then quanto no if, then, else era um único teste. Testou, se for verdadeiro faz tal coisa, se for falso faz tal coisa. Agora, se eu precisar fazer mais do que um teste, se x menor do que y, mas se z maior do que w, entende? Uma lógica mais complexa. Para isso que existe o if, then, else, if, else. Eu posso fazer vários diferentes testes e executar um determinado conjunto de comandos se um dos testes se tornar verdadeiro. Tá? Essa estrutura é utilizada quando precisamos realizar mais do que um teste lógico. Neste caso, para cada novo teste que se faça necessário, utilizamos um else if. Aqui que está o segredo da estrutura. Para cada novo teste, um novo else if. A forma geral da estrutura está aqui, ó. If começa igual, faz o teste, se. Comandos a serem executados se a condição for verdadeira. Aí como é que funciona a estrutura? Ele testa a condição, se ela for verdadeira, ele continua fazendo os outros testes? Não. Se a condição for verdadeira, executa esses comandos e pula para o primeiro comando depois do end if. Caso essa primeira condição não seja verdadeira, daí que ele vai fazer o segundo teste. Aí ele testa. Se a segunda condição for verdadeira, executa esses comandos. E executou esses comandos, não faz mais nenhum teste. Não vai para os outros, vai para o fim do end if. E assim sucessivamente. Ou seja, ele vai testando. Se for falsa,
vai para o próximo teste. Se for falso, vai para o próximo. Até encontrar um que seja verdadeiro, ou se nenhum dos testes for verdadeiro, ele executa quais comandos? Os comandos que estão depois do else. Tá? Se ele encontrar um verdadeiro, se for o primeiro, ele só executa isso aqui e vai lá para o final do end if. O primeiro não é verdadeiro, vai testar o segundo. Se o segundo for verdadeiro, executa esses comandos e encerra a estrutura. Então ele só executa um conjunto de comandos, jamais mais do que um conjunto. Ou é esse primeiro, se essa condição for verdadeira, se não for verdadeira, vai para o próximo, até encontrar um verdadeiro. Se nenhuma condição for verdadeira, o que é que ele faz? Ele executa o que está depois do else e encerra o laço. Tá? Aqui, até eu reforcei para vocês. É importante observar que somente um dos conjuntos de comandos será executado. Quando uma condição verdadeira for encontrada, encontrou um que é verdadeiro, é esse aqui. O conjunto de comandos associado é executado e vai para o fim do laço. Caso nenhuma das condições seja verdadeira, o que ele faz? Ele executa os comandos que estão depois do else. Mas sempre um único conjunto de comandos é executado. Executou aquele conjunto, sai fora da estrutura. Vamos pegar um exemplo aqui desse código e vamos lá na nossa macro teste. Mostrar para vocês. Vamos lá. Vou lá para minha macro teste, apago o que tinha antes e colo aqui essa nova estrutura. Exemplo de uso da estrutura if then, else if, else end if. Comecei aqui nesse exemplo declarando 6 variáveis, x, y, z, k, w e p, e atribuí valores para elas, sendo que x é a maior de todas as variáveis. Tá? Ou seja, x é a maior de todas. E aqui eu vou fazer a minha estrutura if, then, else if, end if. Olha aqui, ele vem e faz o primeiro teste. X é menor que y. Se esse teste fosse verdadeiro, ele ia exibir essa mensagem e ia pular aqui para baixo. Ele sempre executa um único conjunto. Como x não é menor do que y, x é o maior de todos, é 35, y é 30, isso aqui é falso, então ele vai para o próximo teste. X é menor do que z, caso esse teste fosse verdadeiro, ele executava isso aqui e ia lá para o final. Não é o caso, que x é 35, z é 25. Então, o primeiro não foi verdadeiro, o segundo não foi verdadeiro, ele vai seguindo, testando, até achar um verdadeiro. X é menor do que k, é falso também, pula para o próximo. X é menor que w, não, x é 35 e w é 15. Falso, vai para o próximo. X é menor do que p, também não, falso. Como todos os testes foram falsos, o que ele vai executar? O que está no else, que no caso é a mensagem aqui, x é o maior dos números. Caso um destes testes tivesse dado verdadeiro, ele ia executar os comandos associados com o teste e ia lá para o final do end if. Sempre um único conjunto de comandos é executado. Achou o primeiro verdadeiro, executa o que tem aqui e encerra o laço. Vamos ver se é verdade? Se a nossa estrutura está funcionando e for verdade, como todos os testes falharam, vai ser executado esse comando e vai ser exibida a mensagem x é o maior dos números. Vou botar um exclamação aqui só para identificar a mensagem. Entre aspas, você pode colocar qualquer texto, que é o texto que o message box vai exibir. Então, vamos executar esse exemplo. Põe aqui na macro teste, salvei, pressionar um F5 para executar. X é o maior dos números. Realmente está funcionando. Então, o que é importante dessa estrutura else if? É importantíssimo que vocês entendam que ela vai fazendo os testes até encontrar um verdadeiro. Se o primeiro aqui já for verdadeiro, ele executa o que está aqui e cai fora. Nem testa os demais.
E aí ele vai indo. O primeiro não é verdadeiro, testa o segundo não é verdadeiro, até achar um verdadeiro. Achou um verdadeiro, executa os comandos associados e cai fora, ok? Se nenhum deles for verdadeiro, ele executa o que está depois do else. E aí não esqueçam do end if, pessoal. Tem que ter o end if, senão ele vai dar erro na hora de executar. Vou apagar aqui o end if e vou tentar executar. Ó, bloco if sem end if. Esse é um erro muito comum. Você faz um end if bem grande, um if grande com um monte de teste e esquece de fechar com o end if, daí ele vai dar erro na hora de executar, ok? Vamos ver se tem mais alguma coisa sobre o if, then, else, if. Tá? Não tem, é basicamente isso aí. Agora vamos para a estrutura select case. É possível eu fazer, quando eu tenho que fazer vários testes, usando o if, then, else, if que eu acabei de mostrar para vocês. Mas a estrutura select case, ela é bem mais, como a gente diz em programação, bem mais elegante, quando você tem que fazer mais do que um teste. Ou principalmente se você tem uma variável que pode assumir diferentes valores, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E, F, e para cada valor diferente daquela variável, você quer executar um conjunto, um determinado conjunto de comandos. Mas você pode ter uma variável lá que você fez um menu para o usuário. Digite 1 para fazer tal coisa, 2 para fazer tal coisa, 3 para fazer tal coisa. Aí o usuário digitou 1. Você tem que testar que valor o usuário digitou. Se foi 1, faça tal coisa. Se for 2, execute tais comandos. Se for 3, execute tais comandos. Se não é nenhum dos valores testados anteriormente, faça tal comando, né? A estrutura select case, ela é bem simples de utilizar e eu vou colocar para vocês aqui um exemplo prático de uso dela. Vamos pegar esse código aqui. Já vou abrir o parênteses aqui de novo. Isso eu vou falar várias vezes durante o curso. Júlio, por que tu não nos disponibiliza esse código para a gente só copiar e colar? Porque quem está iniciando o estudo de programação VBA, se só copiar e colar o código e ver funcionando, não vai aprender. Você vai ver o código funcionando, entendeu? Daqui um dia, 2, você não... eu pedi para você fazer um select case, você já não vai mais saber fazer. A digitação do código é parte importante e fundamental do aprendizado, tá? Vamos lá então, mas eu vou digitar o código, eu nem vou copiar e colar, vou digitar junto com vocês, tá legal? Vamos lá então, vou vir aqui na minha macro teste, vou apagar o que eu coloquei antes, vou parar a execução aqui, ó. Quando dá um erro, deixa eu fazer esse parênteses para vocês, eu tirei o end if e pedi para executar, daí ele deu um erro, ó, erro de compilação, bloco if sem end if, quando eu dou ok aqui, ele fica assim, ó, amarelinho, indicando que a macro ainda está em execução. Só que ela não pôde ser executada por causa do erro. Aí tu não consegue alterar nada enquanto tu não parar a execução. Para parar a execução é esse botão aqui, redefinir. Clica nele, sai o amarelinho, aí sim você pode redefinir, alterar a macro. Vamos apagar o código que nós colocamos antes. Apaguei. E vamos alterar o comentário aqui. Lembrando sempre que o sub, nome da macro, é o início e o end sub final. Isso fica sempre. Exemplo de uso da estrutura select case. Tá? O que nós vamos fazer nesse exemplo? Vamos começar declarando uma variável x e atribuindo para ela um valor. Então, dimension x has, quando eu dou espaço, ó, o editor me ajudando, que nós vimos nas lições anteriores, digito o int, ele já traz o integer. Então, dou um clique duplo, declarei a variável x como sendo do tipo inteiro, e vou atribuir para a variável x o valor 10, x igual a 10. Agora, como é que eu faço o select case? A sintaxe é assim, select, espaço, case e a variável ou o teste que vai ser feito. Nosso caso, a variável x. Case x. Aí eu começo a testar os valores dele. Eu coloco assim, ó.
e aí usar a indentação, pessoal. Assim como no if, then, else, eu pedi para que vocês colocassem os comandos que estão dentro do if e end if mais para dentro, a gente chama isso de indentação. No select case é a mesma coisa. E outra dica que eu faço aqui, ó. O if then sempre termina com end if. O select case termina com end select. Então, antes de botar os comandos, o que eu faço? Eu coloco o end select, para mim não me esquecer. Porque se eu me esquecer do end select, vai dar erro também. Então, aqui dentro eu começo a fazer o teste dos valores. Por exemplo, eu coloco assim, ó. Vou indentar, vou colocar mais para dentro o texto. Aperta um tab e ele dá essa entrada. Eu vou colocar aqui. Primeiro valor que eu quero testar. Case 2. O que eu estou dizendo com isso aqui? Caso o valor de x seja 2, o que deve ser feito? Viram que eu dei mais um tab para esse comando ficar mais para dentro, para indicar que esse é o comando que vai ser executado caso o valor seja 2. Essa indentação não é obrigatória, mas ela é muito recomendada para ficar claro o funcionamento do código. Então, message box, se for 2, exibo uma mensagem. X vale 2. Pronto. Aí vou fazer o outro teste. Como é que eu faço outro teste? Case e o valor que eu quero testar para x, por exemplo, 4. Indento aqui para dentro. Se for 4, o que faz? Aqui eu estou colocando um comando, pessoal, mas poderia ser 10, 20 comandos, sem problema nenhum. Message box, x vale 4. Tá? Case 6. Vamos fazer um outro teste. Message box, abre parênteses, x vale 6. E assim eu vou fazendo quantos testes forem necessários. Case 8. Message box, x vale 8. Case 10. Message box, x vale 10. E aqui nós temos o case else. O que é o case else? Se nenhum dos testes anteriores for verdadeiro, se o valor da variável x não for nenhum dos anteriores, então message box x não é um número par menor do que 12. Tá? Uma mensagem qualquer e encerra com o end select. Então, como é que funciona essa estrutura? Select, espaço case, é a variável que vai ser analisada. Para cada valor, case, espaço valor que eu quero analisar e os comandos a serem executados. Aqui eu coloquei um único comando, poderia ser 2, 10, 20, 2.000 comandos associados com cada um dos testes. Ele vem testando. Testa o primeiro. Se o primeiro for verdadeiro, executa os comandos relacionados e vai lá para o fim do select. Se o primeiro não é verdadeiro, testa o segundo. Se o segundo for verdadeiro, executa o que está aqui e vai lá para o fim. E assim sucessivamente. Se nenhum deles for verdadeiro, ele executa o que está depois do case else e vai para o final. Ou seja, um único conjunto de comandos vai ser executado. Não vai ser executado mais do que um conjunto de comandos. Aqui, além da indentação, ó, os case para dentro e os comandos de cada case para dentro, eu ainda recomendo deixar uma linha em branco assim, ó. Que daí fica bem mais claro, bem mais legível o nosso código. Olha como fica mais fácil de ler a estrutura select case quando eu deixo linha em branco e faço a indentação. Então eu sei que tudo isso aqui está dentro do select case e end select, e eu sei que esses comandos são, caso essa condição verdadeira,
esses caso essa seja verdadeira e esses caso nenhuma seja verdadeira. Lembrando sempre, pessoal, eu estou repetindo pela quarta, quinta vez porque isso é muito importante. Ele faz os testes e o primeiro que ele encontrar como verdadeiro, se esse fosse verdadeiro, se x fosse igual a 2, ele ia executar isso e pular lá para o fim do select. Ele sempre executa um único conjunto de comandos. Qual o conjunto? O associado com o primeiro teste que for verdadeiro. Vamos supor que o x fosse 6. Ele testava aqui, não é 2, pula, não é 4, pula, é 6, executa isso e vai lá para o final. Quando ele acha o primeiro verdadeiro, ele executa os comandos associados e encerra o laço. Vamos ver se está funcionando esse nosso laço. Clica aqui na macro teste e vamos executar. Como x igual a 10, ele deve exibir essa mensagem. Opa, mast não, é msg box. Agora sim. Estava errado o nome da função, quando eu fosse executar ia dar um erro. Executar. Coloco aqui, vou pressionar F5. X vale 10. Por quê? Testou se era 2, não era. Aqui foi verdadeiro, exibiu essa mensagem. Vou só trocar o valor de x aqui, vou botar o valor 15 e vou executar novamente. Nenhum dos testes vai ser verdadeiro e ele vai exibir essa mensagem. X não é um número par menor do que 12. Vamos ver se eu estou certo? Põe o cursor aqui, F5. X não é um número par menor do que 12. Vou fazer um último teste, vou colocar x igual a 8. Esse vai ser falso, pula, 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 vai chegar aqui, vai ser verdadeiro, vai executar isso aqui. X vale 8. Vamos ver se é verdade. F5, x vale 8. Ou seja, funcionando perfeitamente a nossa estrutura select case. Ok? Mais uma lição um pouco longa, mas muito importante para vocês aprenderem essas estruturas de decisão. O que nós aprendemos? O if then, o if then else, o if then else if else, pode ter vários else ifs, e o select case, que de certa forma é um substituto do if then else if else. Mostrei exemplo de cada uma, tudo devagarinho, passo a passo e com calma. Assistam quantas vezes forem necessárias esta lição, porque ela é muito importante. Tem que entender essa estrutura, as dicas que eu dei de indentação, tudo direitinho, porque essa lição trata dos fundamentos da nossa linguagem de programação VBA. Mantenham a nossa planilha aberta, que é essa planilha módulo 5, exemplos básicos do VBA aberto, que nós vamos continuar a trabalhar com ela na próxima lição. Agradeço por terem me acompanhado até aqui. Desejo a todos um excelente estudo, um excelente aprendizado e até a próxima lição. Valeu! Muito bem, agradeço vocês por terem assistido o vídeo até o final. Espero que ele possa ter sido útil, ensinado coisas novas sobre VBA no Excel. Lembrando sempre que lá no site você encontra muito conteúdo gratuito e também nossa loja virtual de livros, cursos online, e-books e videoaulas. Estamos na web desde maio de 2000. Há mais de 23 anos, sempre descomplicando a informática. Como eu prometi no início do vídeo, falar para vocês um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA. É um caminho muito comum para milhares de usuários aprender a usar o Excel e ir avançando, aprender fórmulas avançadas e querer resolver tudo com fórmulas e funções. Eu já vi clientes, alunos que ficaram semanas tentando resolver um problema só com fórmulas e funções. Alguns até conseguiram, só que a planilha ficou extremamente lenta, impossível de utilizar. E outros não conseguiram e desistiram. Por quê? Porque chega um momento que você atinge o limite do que é possível de ser feito com fórmulas e funções. Esse é o momento em que obrigatoriamente você tem que aprender programação VBA ou tem que desistir do Excel. Sem programação VBA você fica muito limitado em relação a tudo que é possível de ser feito com o Excel. Eu uso esse slogan aqui desde que eu lancei a Universidade do VBA. Nunca mais passe raiva com Excel. Por quê? Porque é frustrante, porque nos dá raiva você ter um problema para resolver e não conseguir.
Ou se conseguir, fica uma fórmula gigantesca que deixa a planilha toda lenta, impossível de ser utilizada. Para isso que existe o VBA, a programação VBA no Excel. E nesse endereço que vai aparecer aqui e nos próximos slides, vocês têm todos os detalhes, muita informação bem detalhada sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Quantas vezes você está criando uma planilha e tranca? Trancou, tenta uma fórmula, tenta uma função, tenta outra, uma combinação de fórmulas, funções, vai para o YouTube, pesquisa e nada. Aí se frustra, passa raiva porque não consegue concluir o teu trabalho. Você consegue lembrar quantas vezes isso já aconteceu? E qual é a solução para isso? A solução para isso é a programação VBA. É o próximo nível dentro do Excel. Excel básico, Excel intermediário, Excel avançado. Excel avançado vai até fórmulas e funções. Aí quando se trata de macros e programação VBA, já é um outro nível dentro do Excel. E essa ferramenta, ela permite que você resolva aqueles problemas que você trancou e não conseguiu resolver usando apenas fórmulas e funções. Tá? Então, para que você não passe mais raiva, para que você vá para o próximo nível com o Excel, nós criamos a nossa Universidade do VBA. Se você não domina o VBA, você não está usando nem 5% do que é possível fazer com o Excel. Você vai ver que depois de dominar o VBA, como as coisas se tornam mais fáceis dentro do Excel. O VBA é a chave, é o segredo para usar o Excel realmente de maneira profissional. E na nossa Universidade do VBA, você vai do não sei nada, não tenho ideia do que é o VBA, até a criação de dezenas de sistemas completos. No momento que eu estou gravando esse vídeo, já tem mais de 25 sistemas completos, passo a passo, que você aprende a criar lá dentro da Universidade do VBA. Controle de estoque, cadastro de clientes, controle de gastos com cartão, integração com sites da web, é uma infinidade. Neste endereço que eu estou sempre deixando aqui no rodapé, tem tudo bem detalhado. E um detalhe, toda semana, sem exceção, eu adiciono novas aulas dentro da Universidade do VBA. Você vai ver nesse endereço, repito, tem todas as informações, tem opções de assinatura anual por 2 anos ou vitalícia. Na assinatura vitalícia você ganha um bônus espetacular que é a Universidade do Axis. Então, não perca mais tempo. Acesse esse endereço aqui, conheça tudo que a Universidade do VBA tem para oferecer e qualquer dúvida, neste endereço tem inclusive todos os meus contatos. E-mail, telefone, WhatsApp, tudo bem detalhado, tá bom? Mais uma vez agradeço por ter assistido o vídeo até o final. Espero que as informações que eu repassei possam ter sido úteis. Lembrando sempre que esses vídeos são aulas de demonstração da nossa Universidade do VBA. E nesse endereço tem todos os detalhes. Valeu!